Fábio Francão, e eu até quero parabenizar o Fábio Francão, levantou essa questão, né? Inclusive foi até com que levou até Arthur a fazer um projeto de lei que transforma Nivaldo Silva no patrono da Guarda Municipal, já que foi ele que criou a Guarda Municipal. E Fábio Francão tem ligado todo dia aqui para provocar tal, essa questão do centenário. E eu convidei o vereador Meséio Dantas, que foi secretário de Nivaldo Silva, secretário de Cultura, para falar sobre esse tema, e eu queria que a gente parasse um pouquinho para ouvir um pouco essa aula. É preciso você conhecer a história, porque um povo que não se conhece é um povo frágil. Então, vamos ouvir um pouco de quem é essa personalidade, que eu também defendo o mérito, o reconhecimento de mérito das pessoas. Mas vamos lá de Santi, vamos começar de 1982, Nivaldo Silva Carvalho. Nivaldo Silva foi vice-prefeito, e quando o prefeito era Valdo Cardoso, e quando foi em 1982, eis que chega um médico aqui na cidade de Carlos Magno, chegou em 1978, ainda recém-formado, veio morar aqui na cidade de Estância, e ele foi trazido por Walter Cardoso, ou então prefeito Walter Cardoso, e Walter Cardoso lançou o Carlos Magno, assim que tinha chegado na cidade de Estância, a candidato a prefeito. Nós tínhamos saído em 1982, a Arena tinha saído do páreo partidário, era Arena e MDB. O MDB continuou e a Arena ela foi extinta e criou o PDS. Em 1982, a legislação permitiu a criação do partido e foi criado o PDS. O MDB continuou. Na cidade de Estância, o MDB, que teve como candidato a prefeito Dr. João Batista, o advogado Dr. João Batista, com o forte apoio de José Carlos Teixeira, Leopoldo, da família de Titó, Leopoldo Souza. Leopoldo foi um dos melhores oradores que a cidade de Estância já teve, um excelente deputado, professor da Escola do Comércio, dono do cartório, escrivão do cartório, e Dr. João Batista candidatou-se como oposição aqui na cidade de Estância, oposição ao então prefeito Walter Cardoso e ao sistema da Arena. O que aconteceu? Como só tinha um partido, em 1982 a legislação permitia que em um partido só saíssem vários candidatos, outros candidatos. Então o que aconteceu na cidade de Estância? O MDB lançou Dr. João Batista e o PDS lançou Nivaldo Silva com o número 16 e Carlos Magno, PDS também, com o número 17. O PDS lançou dois candidatos. Dois candidatos, Nivaldo Silva Carvalho, com número 16, e Carlos Magno, PDS, com número 17. Outro ponto importante que a gente tem que trazer na história é que era um vice só para os dois. Pedro Marcelo Siqueira era vice de Carlos Magno, porque foi o vice-prefeito Carlos Magno, mas também era o candidato a vice de Nivaldo Silva. Ganhava de qualquer jeito. Se Nivaldo Silva ganhasse, ou se Carlos Magno ganhasse como ganhou, então Pedro Marcelo já era vice-prefeito, como foi o vice-prefeito. Mas me parece que isso também foi um recurso usado pelo sistema da ditadura militar para manter o governo, né? Porque o PMDB era o partido de oposição, e o partido da situação podia lançar mais de um candidato, ou seja, somava os votos dos dois contra exatamente, o voto do porque então, foi quando a ditadura militar começou a enfrentar o seu momento de crise popular. As pessoas queriam, inclusive, as diretas, que aí vai mais na frente, né? E o que aconteceu? Então, Carlos Magno, com o resultado da eleição, que a apuração dessa eleição foi no SESI, não no Albano Franco, mas no Colégio SESI, no auditório do SESI foi a apuração da eleição. Eu lembro que eu estava lá, eu tinha acho que 12 anos, 11 anos de idade, mais ou menos isso, eu estava lá. E aí, na hora, com o resultado de voto, João Batista foi eleito prefeito. Do MDB. Do MDB. O vencedor seria outro. Doutor João Batista. Mas a legislação daquela época permitia que os votos do PDS dos dois candidatos fossem somados, e nessa soma, Carlos Magno saiu vencedor, prefeito da cidade de Estância. Outro ponto interessante que a gente tem que trazer na história política é que surgiu em 1982 o chamado voto vinculado. Qual era o voto vinculado? Por exemplo, governador, senador, deputado federal, deputado estadual, prefeito e vereador, que era uma chapa enorme
uma chapa enorme, eu lembro, uma chapa comprida assim, você também deve lembrar. Lembro, sim. O voto era vinculado, só poderia votar de cabo a rabo, de cima a baixo, de governador a vereador do mesmo partido. Não poderia haver, o voto seria anulado. Então era o que foi chamado, e só foi o voto vinculado, ele foi extinto, salvo engano, em 1992. Ele foi extinto, porque cauterizava a liberdade de escolha. Então, foi na eleição de 1982 que nós tivemos o voto vinculado, que as pessoas ficaram sem entender o que era o voto vinculado, mas aí, mediante as explicações, não tinha rede social, e a gente tinha que explicar ao povo, importa. Foi uma campanha muito difícil, foi a primeira campanha que eu participei, eu tinha 11 anos de idade, e aí a gente ia importa pedindo voto, na época para Carlos Magno, explicando às pessoas... Everaldo até mandou mensagem dizendo que, na verdade, foram 3 candidatos para Filadélfia, para eles que desistiu. Sim, mas aí é o seguinte, aí lançou-se também, doutor Everaldo, obrigado, Filadélfio, que seria candidato então, também... Então o PDS seria 3 candidatos. Mas aí, Filadélfio Costa, ele renunciou. Então, por isso que nós estamos tratando dos que foram candidatos. Quem ficou. Renunciou. Então, era o voto vinculado. Outro fator importante que a gente tem que trazer na história, que foi um mandato de 6 anos. Eu lembro. Então, Nivaldo Silva perdeu a eleição. João Alves foi eleito governador, porque João Alves foi prefeito da capital, biônico, indicado por Augusto Franco. Traduzindo, indicado pela ditadura militar. Que tinha senador biônico, governador biônico, exatamente. Que era para manter o poder. Estava em crise, para manter o poder na tora, tinha os indicados dele, sem precisar de eleição. E aí, era senador biônico. O que querem fazer? De novo agora, né? Querem dar Bolsonaro quanto senador, né? Não. E aí, o que aconteceu? Então, Carlos Magno foi eleito deputado, João Alves foi eleito governador, Augusto Franco foi eleito deputado federal com mais de 100 mil votos, foi um estrondo naquela época. Augusto Franco, que tinha deixado o governo, foi desculpe, deputado federal. Instância elegeu o doutor Walter Cardoso, elegeu Carlos Magno, aí os vereadores, eu lembro de Wilton Barros, que foi até presidente da Câmara, e foi eleito. O que aconteceu na política de instância? Carlos Magno tornou-se oposição a João Alves. E o político que tinha todo acesso ao palácio, ao governador, representando instância, era Nivaldo Silva, mesmo sem ser prefeito. Porque Nivaldo Silva, a loja dele, que era Lar Joia Irmão, Nivaldo Silva Irmão, com o seu Arivaldo, que era o sócio dele, parecia um gabinete não só do prefeito, mas um gabinete do governador, porque tudo que vinha para a cidade de Estância ou era pedido de Nivaldo Silva ou era direcionado do governo para ele. Porque o prefeito era oposição ao governador, exatamente, que era Carlos Magno. Aí teve o Trem da Alegria, o Estado teve um Trem da Alegria onde as pessoas eram contratadas definitivamente, sem concurso público. Tem um amigo seu que entrou por esse trem. Eu conheço pessoas que entraram pelo Trem da Alegria. 85, parece, foi? O Trem da Alegria foi 1984. Foi um pouco antes da Constituição. Era 14 anos, mais ou menos isso, não lembro direito não, 84. O que aconteceu? Então, o Nivaldo Silva era forte, era decisivo, um bilhete de Nivaldo Silva, porque não tinha celular naquela época, uma ligação, pesava muito. Foi Nivaldo Silva quem influenciou a vida do Francão para aqui. Eu quero aqui mandar um abraço para Fábio Francão, eu convidei para vir comigo, acho que ele esqueceu. O Francão, o conjunto Pedro Barreto Siqueira e outros conjuntos habitacionais e a estrada do Abaís, foi Nivaldo Silva, e outras grandes realizações na cidade de Estância, pela força e pela amizade que ele tinha a doutor João Alves Filho. Porque então, na verdade, ele era um prefeito paralelo. Paralelo, claro. Era Nivaldo Silva quem liberava os ônibus dos estudantes da Bonfim. Quando eu fiz a minha primeira faculdade, doutor Everaldo viajar comigo, fiz a minha primeira faculdade, foi Nivaldo Silva através da Ascof que liberava os ônibus. Foi Nivaldo Silva quem manteve o Estanciano, inclusive em 1983, o Estanciano foi vice-campeão sergipano, perdendo para o Confiança. Eu lembro que Estância nesse dia, no dia de quarta-feira, ficou vazia, porque a Estância toda desceu para Aracaju, porque o Estanciano tinha feito uma campanha maravilhosa, aí aos domingos e às quartas-feiras tinha jogo, e o Francão lotava, era coisa maravilhosa na cidade de Estância. O Vasco da Gama, quando o Acácio era o goleiro do Vasco da Gama, jogou aqui na cidade de Estância, eu assisti, mesmo não sendo vascaíno. O Fluminense,
jogou aqui na cidade de Estância, trazido por seu Nivaldo Silva. Ele manteve o estanciano. Os maiores carnavais particulares, mas ele oferecia a cidade de Estância, era por seu Nivaldo Silva. Foi ele quem tinha o trio elétrico Luminosidade, que era um show aqui na cidade de Estância, Luminosidade. E aí outras ações. Como empresário, ele já mantinha isso na cidade de Estância. Isso ele não era prefeito, ele era apenas um empresário. Exatamente. Que na prática existia um governo paralelo, era um prefeito paralelo. Nisso, ele foi eleito deputado estadual. Perdeu a eleição em 1982 e 86 foi eleito deputado estadual. João Alves ajudou a eleger Nivaldo Silva, porque na cidade do Riachão, Nivaldo Silva teve mais de 500 votos, que tinha um rapaz lá chamado Mário Sérgio, que depois foi assessor dele, indicado, articulado essa ação de votos para Nivaldo Silva por João Alves, que, se eu não estou enganado, o prefeito era Zé Lopes. E Nivaldo Silva foi o 4º secretário da mesa da Assembleia Legislativa, está lá na placa, quem for à Assembleia vai ver, uma indicação de João Alves pelo vínculo de amizade que eles tinham. Quando foi em 1992, todos se juntaram, porque em 88, Nivaldo Silva também perdeu a eleição para prefeito. Foi quando o doutor Ivan Leite candidatou-se pela primeira... Depois desse processo dele, ele perdia a eleição para prefeito? Desse poder todo, ele ainda perdia para prefeito? Ele perdeu a eleição para prefeito em 1982 para Carlos Magno. Em 1986 ganhou para deputado estadual. Em 1988, Carlos Magno ia apoiar Nivaldo Silva. Um fato interessante. Carlos Magno ia apoiar Nivaldo Silva, mas queria indicar o vice-prefeito. E Nivaldo Silva, mediante um acordo com o MDB de Estância de Leopoldo Souza, acertaram para que o vice-prefeito de Nivaldo Silva fosse o filho de Leopoldo Raimundo Neto. E Carlos Magno não aceitava. Então ficou nessa costura e Walter Cardoso lançou-se candidato a prefeito, mas só chegou em 1988, eu lembro, a 5%. Nas pesquisas, que eu lembro, a primeira pesquisa eleitoral que eu vi em minha vida, a 5%. Mas é o que aconteceu. Quando foi no dia da convenção, eu também estava lá, nós estávamos em 1988, eu tinha 16 anos, se não me engano. 1988, nós estávamos lá na casa de Carlos Magno, dia de domingo, para receber Nivaldo Silva, para ali fazer a grande realização da chapa. Seu Renato, lembra com detalhe, seu Renato subiu a escada lá de Carlos Magno e disse assim, chamou lá na secreta, mas depois Carlos Magno passou para a gente e disse assim, Carlos Magno, a gente não aceita, a gente só aceita Nivaldo, o apoio para Nivaldo e Raimundo Neto, a chapa pronta. Carlos Magno disse, está desfeito. Renato foi embora, Carlos Magno desceu e disse assim, vão à casa de Walter Cardoso, que Walter Cardoso morava hoje onde é o supermercado Bombom, vão à casa de Walter Cardoso e traga Walter Cardoso. Foi à casa de Walter Cardoso, Alizi Cardoso Costa, Bibi, o pai de Sandro, Tonho Barreto, meu sogro, e eu não sei porquê, eu nesse meio, lá vai eu também, dentro do carro. Chegamos lá, estava Dr. Walter, de bermuda, lembro como hoje, de bermuda, sem sapato, deitado, aí Alizi disse, ô Walter, o irmão dele, ô Walter, Carlos Magno mandou ele chamar. O doutor Walter disse, me chamar? Para quê? Nós vamos lhe apoiar. O doutor Walter botou o pé assim no sapato sem meia, lembra-se dos detalhes. E nós fomos para o SESI, e lá fizemos a convenção. Jackson Guimarães, o PL, que nós fundamos o PL aqui na cidade de Estância. Jackson Guimarães vice-prefeito e Walter Cardoso, candidato a prefeito, apoiado por Carlos Magno. Saiu Nivaldo Silva, Walter Cardoso e doutor Ivan Leite pelo PDC, inclusive com o número 17, candidatou-se a prefeito pela primeira vez. E a apuração foi no fórum onde hoje é a Câmara Municipal. E eu também estava lá. E o que aconteceu? Eu lembro-me que Ivan Leite dormiu prefeito, no outro dia Nivaldo Silva dormiu prefeito, e no terceiro dia, foram 3 dias de apuração, a apuração terminou por volta das 11 horas da noite, e 9 horas as urnas da Cidade Nova foram abertas. E eu lembro que a primeira urna da Cidade Nova que foi aberta, o doutor Walter botou 147 votos de frente, disparou assim, saiu assim, deu um pulo enorme, porque o povo da Cidade Nova tem uma gratidão enorme por doutor Walter Cardoso. E aí doutor Walter Cardoso ganhou para o prefeito. E foi prefeito, e no meio da gestão de doutor Walter, Jackson Guimarães, vice-prefeito pelo PL, doutor Jackson, houve um rompimento
Deise foi ser secretária de Educação, eu fui trabalhar com Dona Ana Aquino no gabinete, no gabinete do prefeito, e Dr. Walter, eu trabalhava, eu fui assessor dele, e aí houve um rompimento. Aí me botaram para trabalhar na Cidade Nova, um dia eu era do gabinete, outro dia fui tangido para a Cidade Nova, e aí o que aconteceu? Em 1992, juntou-se Carlos Magno, Dr. Ivan e Nivaldo Silva. Lançou-se aí, foi lançado seu Nivaldo Silva como candidato a prefeito pelo PFL 25, com o apoio do grupo de Carlos Magno PL, que tinha Bibi, que tinha meu sogro Tom Barreto, Manu, meu irmão, eu, o Avelino, e meio mundo de gente aí do PL, e Deise Garcia. E Deise Garcia, na realidade, a vice não seria Deise Garcia, na arrumação lá de noite. Nós saímos mais ou menos umas 11 horas da noite ali, a reunião foi no Hospital Velho, onde é o Hospital Amparo Maria, o setor mais, é vizinho àquela igreja. A reunião foi ali. E nós saímos dali, e eis que apoiamos Nivaldo Silva, prefeito, e Deise Garcia, vice. E Nivaldo ganhou a prefeitura, foi muita alegria. Quando saiu o resultado, eu lembro que eu estava ao lado dele assim, saiu a alegria de ser o Nivaldo, quando saiu o resultado que ele seria prefeito de Estância. E aí foi a montar a secretaria, e essa coube ao PL, o meu partido, a Secretaria de Cultura. E tinha Félix Mendes, que seria o secretário. E Félix Mendes não quis tal, eu sei que graças a Deus sobrou para mim. E eu fui, em 1993, nomeado secretário de Cultura e Meio Ambiente. Por indicação do PL. Do PL, de Carlos Magno e mais ainda de Deise Garcia. Eu lembro que na decisão da mesa, Deise disse, a secretaria do meu partido, ela era presidente do PL, a secretaria do meu partido e o secretário vai ser Misael. Foi interessante, abrindo parênteses aí, que o seu Nivaldo foi lá em casa, me conhecer. Chegou lá todo grandão, aquele jeitão dele, todo matutão, aí... De aparência rude, mas uma sensibilidade enorme, seu Nivaldo. Ele disse, eu vim aqui, que eu soube que meu secretário é aqui dessa casa. Cadê meu secretário? Eu estava sentado, magrinho, era bem magrinho, fininho. Aí eu disse, sou eu, seu Nivaldo. Ele disse, esse menino? E esse menino vai saber fazer alguma coisa? Aí eu disse, eu vou aprender, né? Mas eu tive uma relação muito boa com o seu Nivaldo. E aí, seu Nivaldo tomou posse. E Humberto Halim foi o vereador eleito pelo partido de Ivan Leite. Dr. Humberto Halim foi para a Secretaria de Saúde, foi quando regionalizou a saúde. A Secretaria de Dr. Humberto Halim foi para a Secretaria Municipal de Saúde. O primeiro suplente foi seu Fonseca. Seu Fonseca não assumiu, foi para a Secretaria de Urbanismo. O segundo suplente foi Joel Barnabé, não assumiu e foi para a Secretaria de Joel Barnabé, Esporte, Lazer e Turismo. E aí a professora Elia Pinto assumiu, a terceira suplência assumiu para a Câmara. Então foi feita uma arrumação. Quem foram os secretários? Chefe de gabinete, Dona Clarice Mesquita. Dona Rivanda, assessora de gabinete de seu Nivaldo, da irmã dele. Dona Zélia Guimarães foi para a secretaria. Professora Cessé, secretaria de Educação. Doutor Wellington, faleceu recentemente, procurador do município. Zé Francisco, secretário-geral. Eu, secretário de Cultura e Meio Ambiente. Fonseca, secretário de Urbanismo. Joel Barnabé, secretário de Esporte. O Baldino, secretário de Obras. Mais essa equipe. E aí foi onde fundou a Guarda Municipal. E quem foi Nivaldo Silva como prefeito? Determinado e verdadeiro e com muita força. Certa vez, e ele só me chamava de menino. O governador ainda era João Alves. João Alves. Certa vez, ele não andava em carro oficial, só andava no carro dele, um Opala branco. E o motorista dele, quem pagava era ele, era seu Jacinto. Certa vez ele chegou à prefeitura e disse assim, ô menino, vamos em Aracaju. E eu fui com ele a Aracaju. E ele foi na Codize falar com o então governador João Alves. Chegou lá, tem um corredor, muita gente assim, um corredor cheio de cadeiras, o João Alves atendendo. E quando nós entramos, ele não tinha fila para ele.
Quando ele chegava daquele jeitão, subiu a escada, meteu a mão na porta lá e eu atrás. Ele entrava, eu entrava. Entrou no gabinete. Entrou. Chegou lá, o doutor João Alves estava com uma manga enorme, rapaz, manga rosa. Na manga. Aí disse assim, Nivaldão, meu amigo. Bem assim, Nivaldão, com aquela risada dele. Senta aqui. Ele disse, eu não vim para aqui para sentar, não. Seu Nivaldo, tá vendo essa manga? Ele disse, tô. E o que é que tem de diferente? Que você tá que o senhor governador está me apresentando essa manga. Ele disse, essa manga é do platô de Neópolis. E acabei de receber uma ligação agora da Maguari. Era da Maguari. Era sorvete. Que vai comprar um terreno no platô de Neópolis. E acabei de receber uma ligação de Sarney, que a família dele também quer um terreno no platô de Neópolis. Veja, seu Nivaldo Silva, que alegria para Sergipe. Ele disse, para a estância. Aí João Alves disse, até aquele Everaldo de Pulso Verde estava lá. João Alves disse, que é isso, Nivaldão? E não é bom para Sergipe? Ele disse, para a estância. Ele disse, para a estância? Vamos ver para a estância. Não vamos ver para a estância, não. Vamos ver, não. Eu quero agora. Olha, doutor João Alves. E eu em pé do lado dele. Rapaz, o homem era assim mesmo. Olha, doutor João Alves. Vou dizer um negócio ao senhor. O meu matadouro tá uma bagunça. Eu tô morto de vergonha porque o matadouro é um fedor da desgraça, fedor de dizer assim, um fedor do cabum. E eu tô morto de vergonha. E eu não quero passar vergonha, não fui prefeito para passar vergonha, não. Senão, o senhor não queria que eu fosse prefeito, o senhor me deixasse essa peste, tirasse de mim, e eu pronto. E o que é que você quer, Nivaldo? Eu quero a reforma do matadouro. Nivaldo, a gente vai ver como é que faz. Doutor João, vai ver como faz não. Se o senhor não mandar consertar o meu matadouro, faça o favor de nunca mais pisar o pé em instância. Que eu vou dizer que instância não tem governador e instância não tem governador e separa instância. E até logo. Aí doutor João, meu Deus do céu. Aí ele olhou para mim e disse, não é não? Eu disse, até o assessor, tinha doutor João lá, tem outro João lá, que era o assessor de doutor João Alves, começou a suir. Ele olhou para mim, doutor Nivaldo Silva, e disse, e não é não? Eu disse, é o quê? É alguma coisa, né? De sentir todos que estão ouvindo o programa. No outro dia, eu ia chegando no gabinete, chegou José Carlos Machado, que era secretário de infraestrutura do Estado, subiu a escada, abriu a porta, no outro dia, e disse assim, Nivaldão, o governador mandou fazer o seu matadouro. Ele disse, agora sim, vamos lá no matadouro, que eu quero lhe mostrar o matadouro, eu quero a obra do matadouro. Foi aí que reformou o matadouro. E outras grandes realizações. Uma vez, um fato interessante de seu Nivaldo como prefeito, ele me chamou e disse assim, ô menino, eu não preciso desse dinheiro não, eu ganho muito dinheiro como prefeito, eu não preciso de dinheiro não, eu nem gasto dinheiro, me diga aí, nessa época eu já fazia minha primeira faculdade, não era direito não, me diga aí, como é que eu faço para não receber esse dinheiro? Seu Nivaldo, o senhor não pode renunciar não. Receber dinheiro o quê? De prefeito? Sim, salário? Ele não queria o salário. Não. Mas eu não entendia de direito, de advogado. Eu não era advogado ainda. Mas ia perder a oportunidade, é? Aí ele queria descobrir uma forma para não receber o salário. Ele disse, menino, você sabe me dizer, você estuda? Eu digo, estudo. Aí ele disse, você faz o quê? Eu digo, faculdade. Ele já faz faculdade. Eu digo, seu Nivaldo, já faço faculdade, estou perto de me formar. Aí ele disse assim, me diga aí, como é que eu faço para não receber essa peste desse salário de prefeito? Que eu não preciso. Eu disse, seu Nivaldo, é assim, de acordo com a legislação, é para eu saber de nada. De acordo com a lei, o senhor não pode renunciar. Ele disse, o que é que eu faço? Eu disse, me dê. Bestinha todo você. Aí eu disse, me dê, né? Aí eu disse, me dê. Aí ele disse, isso é mentira sabido, né? É, danado. Mas aí ele sempre foi gente boa comigo. Outro fato interessante e cômico, esse eu vou contar, foi o seguinte, ele disse assim, doutor João Alves ligou e veio para a estância que ia asfaltar de Zé do Baião até o Porto do Mato, Porto dos Cavalos. Aí veio o Salles, secretário de Turismo, aí veio a CEOP, meio mundo de gente. Aí nós fomos fazer o percurso de Pissarra ainda, que ia asfaltar. João Alves botou o mapa. Até ali era asfaltado antes? Era. João Alves botou o mapa,
botou tudo, o engenheiro explicou, e ele olhando aqui, ó, pra gente, e aí o lado junto dele e tal. Aí ele deu uma vida e disse: Nivaldão, eu tenho um presente para vocês, seus vereadores. Ele disse assim: tá. Você vai dar uma coisa boa, vereador? O vereador já não gosta de pedir, mas dando presente, tá oferecendo. Aí nós fomos. Aí ele: que presente é? Aí nós fomos no Porto do Cavalo. Chegou no Porto do Cavalo, tem um catamarã. Foi um trabalho para ele subir nesse catamarã. Aí subiu todo mundo. Dona Clarice, professora... Trabalho por quê? Os vereadores, que era muito alta a lama, né? Jadiel, os vereadores, e eu lá no meu, fui também. Secretário de Meio Ambiente e Cultura lá eu também. Aí veio a PNP fazer um documentário. Nós fomos dar uma volta no catamarã para ver tudo lá certinho, bonito, que ele disse que era o cabeço lá em Neópolis e aqui Estância, fazendo uma matéria. Chega a TV Sergipe, ou a PNP, vamos aqui, e tinha muita coisa, né? Refrigerante, comida, queijos, tal. Governador presente. Governador presente, e eu lá comendo, né, no meio. E aí... Foi aí que você começou a aprender a gostar de comer, né? Desde pequeno, acho que eu tenho fome atrasada. Hoje mesmo eu já chupei manga, ganhei jaca, manga, ganhei coco. E aí, Santinho, chega a TV a PNP. Aí o repórter diz assim: estamos aqui com o prefeito de Estância, Nivaldo Silva, dando esse passeio de catamarã, e depois de receber uma obra do asfaltamento. O que é que o senhor tem a dizer? Aí o senhor Nivaldo disse assim: o que é que eu tenho a dizer? Eu tenho a dizer que não tinha que estar gastando essa alma de dinheiro. com essa alma de... Que despesa é essa? Essa vida boa para esse povo. Governador, pega o dinheiro dessa comida aqui que o senhor está gastando, desse barco aqui que o senhor botou em cima, e o senhor pega esse dinheiro e me dê, para eu fazer coisa na minha cidade, governador. E corta, grossa. Aí depois a gente foi para Pascásio, almoçar em Pascásio. E outras grandes realizações. Ele era autêntico, amava a Estância, muita, ele demonstrava. Infelizmente, ele entrou em um processo de depressão, situações particulares, em um processo de depressão, ele adoeceu, porque ele era forte. Seu Nivaldo Silva andava de bicicleta ao contrário, pedalando de costa para o guidão. Sentava no guidão e pedalava. Ele subia ali aquela reta, aquela Capitão Solomão pé para a prefeitura, ele ia a pé. E quando ele era deputado, 10, 11 horas da noite, ele ficava de terno ali sentado naquela praça ao lado dos Correios ali, até quase meia-noite, ia para casa sozinho, conversava com todo mundo. Ele tinha um fator interessante, Santi. Ele recebia todas as pessoas. E ele dizia sim, sim, não, não. Seu Nivaldo, eu estou precisando disso. Não. E pronto. Sim. Quando, que hora está aqui? Ele não dizia, vamos, depois a gente resolve, não. Vamos ver, né? Vamos analisar. Ele encontrou algumas dificuldades durante a gestão dele por esse gesto. Uma vez ele pegou a folha de pagamento, ele botou o dedo assim e disse: é muito pouco que um servidor ganha. Porque a folha era grande, tinha uma máquina da datilografia para digitar. Que era datilografada toda. Era enorme a folha. E uma vez eu fui ao gabinete dele, eu só via no gabinete dele. E ele olhou assim e disse: é muito pouco o que ganha um servidor. Eu não entendia direito de lei, não entendia direito de lei, não entendia nada de lei, não era advogado, mas eu ficava dando os palpites lá. E aí o doutor João veio e fez. João Alves vinha muito aqui. Era assim, no meio da semana, João Alves vinha aqui, na casa de Nivaldo, na prefeitura, na loja. Via muito aqui, João Alves. A presença do governador e do governo do estado era muito forte aqui. Aí João Alves, era tanto de Santinho, eu vou contar um fato. Ele não gostava muito de festa. E aí, doutor João Alves... E tinha trio elétrico? Tinha, mas assim, de festa pago pelo dinheiro da prefeitura. Ele não gostava de pagar, bancar a festa. Não. E aí, doutor João Alves me conheceu assim, a gente foi para um evento no Palácio, e tinha Salles, que é o pai de Salles Neto, secretário de Turismo, era presidente da Insetur, secretário de Turismo. E João Alves chamou e disse: Salles, a cidade de Estância eu quero uma atenção especial nos festejos juninos. Porque os festejos juninos de Estância não só são bandas, tem muita coisa. Mas meu amigo Nivaldo Silva, ele não vai aceitar muito essas coisas. Então converse aqui com o rapaz que é o secretário, com seu nome, Isael, pronto. Então Salles abriu um canal muito forte entre mim e ele. Era tanto que uma vez Salles me chamou do gabinete dele e disse: olha, você vai entrar por essa, tá vendo essa porta aqui? Bem assim ao lado. Tá vendo essa porta aqui, Misael? Eu digo: tô. Ele disse: é por essa porta que você vai passar. Eu pensei que ele estava me expulsando do gabinete. Que ele disse: é por essa porta aqui que você vai passar, viu? Aí eu: como assim? Aí ele chamou o secretário dele
e disse, olha, tem uma porta secreta aqui, esse secretário passa por aqui. Eu passava, entrava no gabinete dele, e eu lembro de A antessala cheia de gente para ser atendido, você tinha tem passagem. uma porta lá, e quem botava a banca era eu. Eu lembro que, eu tenho o quê, 22 anos, 23 mais ou menos. Eu lembro que eu levei uma vez uma programação do São João, João Alves nem folheou, doutor governador, aqui a programação do São João Distância, bandas caras e tudo mais. Ele só levantou assim, pegou uma caneta, assinou, Salles, está autorizado, nem abriu, mandou tudo, patrocinou muito forte aqui o São João Distância. E aí ele disse... Já tinha forródromo nessa época? Não, aí ele disse, eu quero construir em 1994, o governador disse, com o auge de Cristinápolis, o auge de Areia Branca e Aracaju, no Forró Caju, já querendo nascer. Eu lembro quando que João Alves disse assim, eu não posso ofuscar a estância. João Alves disse, cuidado para não ofuscar... Não, deixa aí, me chamar aí. Cuidado para não ofuscar a estância, porque estância tem a tradição. E ele dizia, e é do meu amigo Nivaldo Silva, vamos construir um forródromo. E aí doutor João começou a construir um forródromo. Quando foi um dia de domingo, eu estava em casa e foram me buscar lá em casa. O motorista do doutor João foi me buscar lá em casa. E doutor João tinha vindo para o forródromo ver a obra, que a obra estava atrasada. Lama de Santi e a obra atrasada. E mandou buscar Nivaldo Silva. E lá vem o seu Nivaldo, eu lembro como hoje, ele com a calça bege, todo sujo de lama. Doutor João com umas botas grandes, que a empresa deu, né? Um capacete e umas botas. Lá vem Nivaldo Silva, seu Nivaldo sem bota, sem capacete, pelo meio, pela lama, e o sapato aterrou na lama. Aí doutor João disse, Nivaldão, tô aqui dando um esporro nesse diretor da obra aqui, nesse responsável. Muito irresponsável, na cara do cara. Eu quero inaugurar esse forródromo, o São João já está em cima, nós estamos aqui em maio, e eu quero inaugurar no dia 24 de junho, e o forró dessa obra cheia de lama. Aí o cara foi justificar e tal, eu não ouvi direito a reclamação. Seu Nivaldo disse, boa coisa você está trazendo para a estância. Boa coisa, governador. Estou todo sujo aqui, o senhor me tira de casa em dia de domingo, todo sujo aqui, e o senhor quer me mostrar a obra. Essa obra para quê? Aí João Alves disse, é o forródromo, o maior forródromo de Sergipe. Nós vamos lotar esse povo, Nivaldo Silva, mais de 20 mil pessoas. Ele disse, boa coisa, você está trazendo para a minha estância. Eu vou dizer aqui, né? Um lugar para os vagabundos dançarem. Tá se enfergando aqui no forródromo. Eu lá, eu ia que me acabava. Do governador, me dê dinheiro para fazer coisa para o povo. Nivaldão, esse aqui é para o povo de estância. E aí, inaugurou o forródromo. Quem inaugurou foi primeiro, quem cantou foi Alcimar Monteiro, porque Alcimar Monteiro cantou em Estância pela primeira vez no dia 19 de junho de 1993. Primeiro São João Nivaldo Silva foi na praça, e o de 94 foi, e Alcimar Monteiro tinha prometido que vinha para a inauguração. Alcimar subiu no palco, nos braços, o segurança dele trouxe ele do ônibus até o palco, porque o fundo do palco ali era lama que ninguém conseguia passar. E depois teve Mastruz com Leite, que foi naquela época que a banda tocava 8 horas sem parar, não sei quantas coisas, que foi um presente também do governador para a cidade de Estância, reinaugurando, porque depois terminou a obra, o fundo ali do palco e tudo mais, a pista de dança reinaugurou. E aí, infelizmente, seu Nivaldo Silva adoeceu. Agora faça um fecha em 5 minutos, viu? Seu Nivaldo Silva adoeceu, e no dia 7 de março de 1995, foi o seu sepultamento. Ele faleceu, foi Você falou que ele teve uma depressão, dessa depressão ele não voltou mais? Não, ele adoeceu, ficou um período em casa, e ele foi para São Paulo. E quem levou para São Paulo foi o governador João Alves, e aí ele faleceu lá em São Paulo. O seu Nivaldo Silva faleceu em São Paulo. Mas começou com essa depressão? Foi um problema de saúde, ele tem um problema de saúde. O que passaram foi depressão, porque ele não tossia, não tinha febre, não era doença, não foi câncer, não foi uma situação aí de saúde. E aí Estância perdeu o seu prefeito, porque ele morreu no cargo, um político autêntico, um homem que sonhou de Santi ser prefeito de Estância, mas antes de ser prefeito, fez muito pela cidade de Estância. Deu emprego a muita gente, fortaleceu o comércio de Estância, porque as cidades circunvizinhas eram cidades pequenas, não tinham comércio. Todas as pessoas dessas cidades circunvizinhas compravam na loja de seu Nivaldo Silva, fortalecendo o comércio de Estância. Ele tinha também uma loja igual em Esplanada. Então, seu Nivaldo fortaleceu o comércio de Estância. Muitas pessoas que estão aposentadas hoje do estado de Sergipe, como professor, outros cargos, foi através da indicação de Nivaldo Silva. Foi Nivaldo Silva, por exemplo, que viabilizou certa vez a vinda do Bamerindos para a cidade de Estância.
E como gestor foi pautado, acima de tudo, na honestidade. Estância é uma cidade que tem sorte por ter prefeitos honestos. Não vou entrar em mérito, porque eu não falo sobre isso. Mas eu estou falando, quem está falando aqui é Misael, que acompanha prefeito, eu trabalho na gestão desde 1987. Eu fui secretário em 1993, mas em 87, Carlos Magno prefeito, eu comecei a trabalhar e eu já entrei trabalhando como assessor principal de Deise Garcia e acompanhei essas gestões todas essas gestões. Estância sempre foi uma cidade que teve a sorte, assim, que teve o prazer de ter prefeitos honestos. Não vou entrar em mérito, mas eu quero deixar essa mensagem aqui de forma presencial, de forma que eu acompanhei. Eu trabalhei com vários prefeitos da cidade de Estância. Então eu quero aqui, doutor Everaldo foi secretário, quem plantou a secretaria, que era o Deltu, foi o doutor Everaldo, que foi secretário. Esqueci, desculpe-me aí, doutor Everaldo. Inclusive ele está na linha agora. Doutor Everaldo foi secretário municipal do Deltu, que era departamento, depois transformado em secretaria. O primeiro secretário municipal de turismo de Estância foi o doutor Everaldo. Inclusive eu estava preocupado já com o horário, que faltava 1 minuto, mas como o Everaldo está entrando, então... É o dono, o chefe pode, rapaz. Já podemos quebrar a fronteira. Doutor Everaldo, bom dia. Bom dia, Sandy, bom dia, Misael, bom dia, o povo de Estância. Eu só queria, obrigado aí pelas colocações de Misael, mas eu só queria contribuir com a fala de Israel. Ele falou de Nivaldo Silva, prefeito, e eu queria acrescentar que eu trabalhei com o Nivaldo Silva na época do hospital. Sim, o hospital, exatamente. Ele foi presidente do Hospital Amparo de Maria. Quando eu entrei no hospital em 1935, era Dom Coutinho presidente e depois Nivaldo foi presidente. Então eu trabalhei com ele. Quando ele entrou no hospital, eu entrei no hospital como funcionário comum e depois, quando o Nivaldo assumiu, eu já era quase vice-diretor, sem cargo, e veio um diretor de Aracaju, Dr. Roosevelt, para administrar e depois começou a ir embora. E foi um fato interessante que eu fazia o papel de vice-diretor, sem cargo, sem nomeação. Mas era quem me domia, porque o Roosevelt morava na época em Aracaju. Aí quando o Roosevelt recebeu o convite para ser transferido para Aracaju, aí pediu uma reunião com o Nivaldo e aí disse, olha, a partir de segunda-feira eu não venho mais. Aí o Nivaldo disse, e paz, como é que vai fazer isso? Quem é que vai... Bom, quem pode responder está aí, Everaldo. Se Everaldo tem condição de fazer isso, de repente, e eu fiquei como diretor até em 82, quando eu saí. E quando você falou do gabinete dele lá na loja, eu lembrei que realmente eu frequentava muito lá para dar cheques e tal. Realmente era um gabinete frequentadíssimo, nem todos. Ele já não tinha sido prefeito ainda, mas era um gabinete fantástico. Era uma pessoa fantástica. Sim. Mas eu tivendo depois procedimentos e tal, como sempre, mas era uma pessoa que só se preocupava em servir Estância. E fui lá, como ele esteve lá com o Estanciano e com o Hospital Amparo de Maria. O hospital daquela época era um hospital filantrópico, normal. Depois, João Alves, governador, quando construiu o hospital João Alves Filho, não tinha como nomear as pessoas e não tinha concurso para fazer assim para tanta gente, e contratava as pessoas do João Alves para trabalhar no João Alves via o hospital de Estância, e passou então o Estado manter o hospital de Estância. E depois teve problemas sérios com as rescisões e tal, mas aí é a sua história. Mas a gente está fazendo do bem que Nivaldo fez para a Estância e fez para o Hospital Amparo de Maria. Então era essa contribuição desses 100 anos de vida do ex-prefeito, prefeito que morreu no mandato, Nivaldo Silva Carvalho. Ok? Um abraço, Santi e Misael. Obrigado, doutor. Obrigado, Santi. Obrigado, Everaldo. Exatamente, teve Nivaldo Silva ligado ao hospital. O hospital, ele manteve esse hospital durante muitos anos. Everaldo contribuiu bem. Obrigado, doutor Everaldo. Eu quero aqui fazer uma saudação e uma referência, já que nós estamos homenageando o senhor Nivaldo Silva,
ao secretário municipal de urbanismo, que é Dr. Renato Silva Júnior, que em seu nome, Renato, eu homenageio todos que fazem parte da família, você faz parte da gestão agora. Então, em seu nome, Renato, eu quero direcionar essas nossas homenagens, essas minhas falas de reconhecimento ao potencial da sua família, em especial do seu tio. Concluindo, de Santi, um homem que sempre amou Estância, que sempre defendeu Estância, que sempre beneficiou Estância e que tinha o sonho de ser prefeito. Interessante, que foi prefeito, morreu, faleceu no cargo de prefeito e levou com ele, deixou a história dele, mas levou com ele a faixa de prefeito, o nome de prefeito, porque ele morreu no cargo. E na minha vida marcou muito. Seu Nivaldo, eu tenho um gesto de gratidão a ele muito grande por ter me nomeado secretário, por ter aberto portas para a minha vida política, inclusive. Muito obrigado a todos e desculpem-me aí se eu não consegui atingir. Muito obrigado, Santi, Amarazu, Pocino, muito obrigado. Deus abençoe a todos. Estância, Jardim de Sergipe.